Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Que o vinho é uma bebida super tradicional, isso vocês já sabem. Mas aí, com o passar do tempo, a gente viu que essa tradicionalidade está sendo deixada um pouco de lado e os vinhos estão vindo para nós, os consumidores, em diferentes formatos, digamos assim. Hoje em dia, a gente já encontra vinhos em diferentes embalagens, como, por exemplo, as latas, bag-in-box. Já vi vinho em caixinha de leite, né, as Tetra Pak. Já vi vinho em saco, como se fosse... Como é que eu vou explicar? Como se fosse uma embalagem de extrato de tomate. Já vi vinho naquele tipo de embalagem. E esse tipo de embalagem para vinhos que estão aí hoje acessíveis no mercado trazem muito estranhamentos em algumas pessoas. Os que vão para o lado mais tradicional costumam não aprovar essas embalagens diferentes de vinhos. Mas os curiosos, assim como eu, sempre gostam de experimentar e ver como que esse tipo de embalagem se comporta com a bebida. A gente já trouxe aqui no canal vídeos falando sobre vinho em lata da marca Som, que a gente ganhou de presente aí. E também já trouxemos conversando sobre os vinhos bag-in-box com o dono de uma marca de produtoras de vinhos bag-in-box. E hoje a gente trouxe aqui mais uma opção de vinho em lata. Eu ganhei essas 3 latas da minha querida vizinha, que é uma enóloga também, a professora Mariana Dúlios. E ela me deu de presente e eu resolvi trazer aqui para vocês falar um pouquinho sobre esse vinho. Esse aqui é a linha Becas, que é da Casa Valduga, uma linha da Casa Valduga, se eu não me engano é da Ponto Nero, da linha Ponto Nero. Sempre quando eu vou na Ponto Nero eu encontro as latinhas da linha Becas para comprar, mas é ali do grupo Casa Valduga. E aí ela nos presenteou com um rosé, que é... Deixa eu ver a uva, não vi a uva. Ah, ele é meio seco. Depois eu vejo aqui a uva para vocês. Também temos um Sweet Moscato, que é suave. E temos um Joy Blanc, que é um meio seco também. Então são todos aí vinhos com um pouco mais de doçura. Os 3 estão geladinhos. E eu acho essa embalagem aqui uma fofurinha. Como se diz, essa ovelhinha, eu acho ela muito fofinha. E eu resolvi trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os vinhos em lata. Que desde aquela vez que eu provei a Som, eu não me lembro se eu degustei vinhos em lata novamente. Então vamos aí trazer mais uma opção para vocês. Mas eu quis trazer uma proposta diferente nesse vídeo de hoje. A gente não vai falar só se o vinho é bom, se ele é ruim. Eu fui até uma inteligência artificial e pesquisei quais são as principais dúvidas que as pessoas têm sobre vinho em lata. Então eu vou trazer essas dúvidas e responder elas aqui para vocês. Mas antes de eu falar quais são essas principais dúvidas, quero pedir para você deixar o seu joinha aqui no vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o super like aqui pra gente, ajude o Aprendi com Vinho, patrocine o Aprendi com Vinho, ou então se torne membro do canal. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e sob demanda que só quem é membro tem acesso. A primeira dúvida e uma das maiores dúvidas que as pessoas têm sobre o vinho em lata é em relação à qualidade do vinho. Será que ele mantém a qualidade de um vinho tradicional? Será que a lata afeta a qualidade do vinho? Os vinhos em lata são vinhos que têm propostas diferentes do que o vinho tradicional de uma garrafa. Eles são vinhos que normalmente são feitos para a gente consumir mais jovens, que são ali vinhos para serem mais descontraídos, descomplicados, do que um vinho em garrafa, que tem potencial de envelhecimento, que é elaborado com uma maior complexidade, para ser ali avaliado. E os vinhos em lata não, eles são vinhos para você continuar consumindo um vinho, mas com a facilidade de ele ser em lata, para você poder levar ele para diferentes lugares. Mas isso não faz com que ele seja um vinho de péssima qualidade, ou que sejam utilizados vinhos ruins, vinhos estragados para se produzir os vinhos em latas. Eu já vi vinhos em lata, já ouvi falar de vinhos em latas, que são vinhos que têm potencial de guarda, então não é o resto do resto que está sendo utilizado para fazer o vinho em lata. Então, a qualidade existe sim, mas as propostas são diferentes do vinho em lata e do vinho em garrafa. Outra dúvida muito frequente é em relação à conservação e à validade do vinho. Se mantém, né, essa conservação na lata e como que é essa questão da validade.
Muita gente não sabe, mas os vinhos em latas, eles têm validade. Então, diferente de um vinho de garrafa que você não vai encontrar, o vinho em lata você vai encontrar, principalmente por conta da embalagem. Esse, por exemplo, vai vencer em junho do ano que vem. E uma garrafa de vinho tradicional você não vai encontrar uma data de validade. Mas ali tem a questão dos conservantes que são utilizados, o material, né, da embalagem, tudo isso influencia para a bebida ter ou não uma data de validade. Outra dúvida que as pessoas têm em relação ao vinho em lata é quais estilos de vinhos em lata estão disponíveis no mercado. Eu já vi de tudo quanto é tipo de vinho. Já vi vinho tinto, já vi vinho branco, já vi vinho rosé, já vi espumante, já vi frisante. Esse aqui, os três têm borbulhas, né? Acredito que não seja tão intenso como um espumante, mas eles ali estão na linha dos frisantes. Então, são vinhos com bolhas, está escrito aqui. Então, a gente encontra de todos os estilos, desde os tintos, brancos, rosés, espumantes. Não acredito que não exista um vinho do Porto, um vinho licoroso, digamos assim, em lata. Isso eu realmente nunca vi. E a outra pergunta que as pessoas fazem bastante é em relação à praticidade e à elegância que o vinho em lata vai trazer. Ele sim é um vinho muito prático. Você pode colocar ele numa sacolinha, numa bolsinha, numa bag e levar aí para praia, para piscina, para balada, para cachoeira, enfim, ele é muito mais prático do que você carregar uma garrafa de vinho, uma garrafa de vidro para praia, né? Muita gente não acha legal sair com vidro em locais como praias, piscinas, até por ter um risco maior, baladas. A lata, ela traz muito mais praticidade numa festa do que numa garrafa de vidro, por exemplo. Eu acredito que não perca a elegância, vai da questão de onde você, que local você está frequentando. Obviamente que se você vai num jantar com seus amigos, num evento aí que se preze um pouco mais pela elegância, você não vai andar lá com a sua latinha de vinho, você vai sim com uma garrafa, né, uma taça, o seu vinho na taça, e não beber diretamente na lata, por exemplo. Mas vai de onde você está indo e qual vinho você vai levar. Se você vai para um rolê mais descontraído, vai de vinho em lata, ou se você vai para um evento mais importante, um evento mais chique, um evento mais elegante, leva sim a sua garrafa de vinho. E acredito que essa seja a dúvida mais interessante que as pessoas têm em relação ao preço e ao volume que você paga, né, nos vinhos em latas. Os vinhos em latas ainda não são vinhos tão acessíveis como, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, até porque são coisas bem diferentes, né? Muita gente olha o preço de um vinho em lata e pensa, poxa, vale muito mais a pena eu comprar a garrafa. Então, por que que eu vou escolher o vinho em lata ao invés da garrafa? A questão do vinho em lata vai ser mais favorável nesse ponto, caso você queira apenas beber pouca quantidade. Essa lata, por exemplo, tem 269 ml ali. Ela deve dar umas 2 tacinhas, que talvez para você seja o suficiente naquele dia. E você não precisa abrir uma garrafa, que você não vai beber durante aquele dia inteira, né? E aí não vai ficar ali o vinho oxidando na geladeira, envelhecendo, ficando ruim, avinagrando. Você vai, abre sua latinha, bebe e segue a sua vida, né? Essa seria uma das vantagens. E também vai pela questão da ocasião, né? Onde você vai, como eu já falei para vocês, às vezes vale mais a pena você levar ali um vinho em lata, você não quer beber muito naquela noite, não quer que seu vinho fique ali oxidando, enfim. Só uma latinha, 2 é suficiente, não precisa levar uma garrafa inteira. Mas agora que eu já revelei todas as dúvidas e esclareci para vocês em relação ao vinho lata, vamos tomar aí um vinho Becas para a gente ver se esse vinho tem qualidade, se ele é bom. Eu vou escolher o meio seco rosé para a gente provar aqui juntos. Eu não li o rótulo, acho até interessante para a gente descobrir novidades juntos aqui. Vamos ver se aqui fala sobre a uva que ele é usada. Eu acho que não. Aqui ele fala só que ele é o Fan Rosé, 7% de álcool, mas não fala qual uva que é. Ele é um vinho gaseificado, então, como eu falei, ele vai para o lado dos frisantes, até porque eu falei de espumante, mas isso é uma informação errada. Porque o espumante tem o gás natural, né? O gás é produzido naturalmente na fermentação. E nos frisantes, não, o gás é adicionado, normalmente é adicionado, né? Então vai ser difícil fazer um espumante em lata, mas sem frisantes é possível. Então, este vinho é um vinho gaseificado. Esse aqui é o rosé. Tem bastante gás. Mas não é um gás que se mantém como um espumante, né? Como se fosse um gás de um refrigerante, digamos assim. Eu consigo servir a minha taça e ainda tem
até que bastante aqui dentro. Dá para ir tomar ali quase 3 taças, eu acredito, nesse volume. Nossa, tem um aroma bem gostoso de um vinho rosé normal. Tem frescor no aroma, tem fruta, bastante fruta vermelha fresca. Não tem aroma de vinho oxidado, vinho reduzido. Não tem excesso de sulfitos, né, que são os conservantes. Tem uma acidez excelente. Ele tem aquele saborzinho doce, porque ele é um vinho meio seco, então ele não vai ser um vinho totalmente seco, porque tem açúcar, mas ele tem frescor em boca. Tem acidez, tem a fruta que a gente sente no aroma, a gente sente no sabor. Então ele tá super aprovadíssimo. Pelo que eu lembro do som, eu gostei mais desse aqui da linha Becas. Faz muito tempo que eu provei o som, mas não dá para eu tirar uma base a lembrar exatamente o que eu senti. Mas eu gostei bastante desse rosé. E ele está super aprovado. Eu não vou abrir todas as latas hoje. Se vocês quiserem que eu traga um review dessas outras latas, eu posso trazer para vocês. Mas eu super aprovei o Sparkling Fun Rosé da linha Becas, da Casa Valduga. E fica aí o convite para vocês provarem vinhos em lata. Se você nunca provou, se você tem curiosidade de provar, deixa aqui nos comentários e a gente vai deixar aí uma lista de vinhos em latas para você poder comprar, uma lista de links ali na descrição de vinhos em latas para você poder adquirir o seu também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o Aprendi com Vinho. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês continuarem assistindo o Aprendi com Vinho. O vídeo onde a gente prova e fala sobre o vinho som, vinho em lata, e o vídeo onde a gente entrevista o dono da Fabene, que é uma produtora de vinhos bag-in-box, que é aqueles vinhos em caixa. Então assiste aí, espero que goste. Um beijo e até semana que vem. Tchau!